Como anunciado ontem pelo Primeiro-Ministro, foi aprovada hoje a versão final do Orçamento do Estado para o próximo ano, da proposta do Governo. Já se sabe agora, contempla a descida de 1 ponto percentual do IRC, sem qualquer referência a novas descidas nos anos vindouros. Uma matéria que esteve no centro das negociações entre o Governo da AD e o Partido Socialista. Para este tema, tira-temas, convidámos duas personalidades que tratam os números por tu. Emanuel dos Santos foi Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento entre 2005 e 2011. E Óscar Afonso, economista, que ajudou na elaboração do programa eleitoral da AD. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Comece por si, Emanuel dos Santos. Só a descida de 1 ponto percentual do IRC é razão suficiente para o Partido Socialista chumbar o Orçamento de Estado, tendo saído qualquer referência para o futuro, ou o PS ficaria mal na fotografia se agora chumbasse o documento? Muito boa tarde, cumprimento a todos e agradeço o convite que me foi endereçado pelo Observador. É uma pergunta que eu esperava, naturalmente, mas o orçamento não é um documento técnico, embora tenha sempre uma base técnica para tornar as coisas coerentes. E aconteceu muitas vezes ao longo dos anos que os partidos da oposição estão sempre à procura de encontrar gralhas ou erros nos quadros, incoerências, etc. Mas o fundamental, de facto, é o aspecto político. E aqui eu vejo as coisas de uma forma muito sui generis, porque à luz da teoria dos jogos, já que fez o favor de mencionar e salientar a questão dos números, aqui é mais uma questão de estratégia, mas analisando a essa luz, parece-me que havendo 3 jogadores principais, não é? Há aqui, como provavelmente não conhece o dilema do prisioneiro, que é uma figura da teoria dos jogos, mas a questão é que estão 2 prisioneiros, aqui seriam 3, e o primeiro que falar pode perder, não é? E, portanto, há aqui Ou pode ter uma pena mais leve. Ou pode ter uma pena mais leve, mas o risco é grande. Alguém conhece já o dilema do prisioneiro. E aqui a questão é a seguinte, como eu vejo, é que exceto para um dos jogadores que não tem qualquer problema em revelar a sua posição, que é o Primeiro-Ministro, os outros 2 têm, não é? Porque estão dependentes da decisão do outro, não é? Qualquer um deles terá ganhos políticos se souber, à partida, mas qual é a posição do outro. Mas está a dizer que o PS está dependente do Chega e vice-versa? Não estou a dizer, é uma questão de jogo, não é? Está dependente no sentido em que, se ele conhecer primeiro a posição do Chega, tem vantagens, não é? E vice-versa, não é? Se o Chega conhecer a posição do PS com antecedência, tem vantagens, não é? Porque, repara, como eu leio politicamente a situação, é que, muito provavelmente, não aprovar o orçamento, se o orçamento for reprovado e de acordo com a decisão pré-anunciada do Presidente da República, haverá eleições antecipadas e os portugueses provavelmente penalizarão os partidos que levarão a essa situação. Pegando neste ponto, não é? Portanto, eu posso voltar à sua questão do 1%. Sim. Da questão do 1 ponto percentual. Mas isso é uma... Como estava a dizer, portanto, podia ser essa como outra qualquer de menor importância. Mas, terminando o meu raciocínio do ponto de vista político, naturalmente, os 2 partidos que estão na oposição com peso para influenciar os resultados da votação estão-se a marcar mutuamente e, portanto, qualquer... anúncio prévio antes de tempo, quer dizer, pode condicionar, portanto, o resultado, não é? Na minha opinião, não sei, mas essa se calhar é para uma pergunta a seguir sobre a questão do resultado mais provável nesta análise da teoria de jogos. O resultado mais provável provável, não quer dizer que seja certo, não é? É de facto a aprovação do orçamento, não é? Com a abstenção de um deles, não é?
Agora vamos saber qual. Não é? Qual deles? Óscar Afonso, pegando nesta deixa do Emanuel dos Santos, eu pergunto-lhe se considera que arriscamos de novo eleições? Boa tarde e obrigado pelo convite para poder participar. Olha, eu creio que não. Eu acho que vamos ter orçamento aprovado, seja com a abstenção do PS ou com o voto a favor do Chega, porque os riscos seriam grandes, em termos económicos certamente, porque significaria que o país ficaria parado durante um par de meses e isso colocava em causa a execução do PRR, que já está em causa, mas ficaria muito mais. E, portanto, esse risco é enorme em termos económicos. Em termos políticos, acho que depois da boa vontade manifestada pelo Governo para chegar a acordo e tendo já feito muitas cedências, acho que quem seria mais penalizada seria a oposição. A mim o que me parece é que Portugal está num contexto que tem, num contexto que já há muito tempo que não tinha, de que podermos dar um salto no crescimento. Temos estabilidade financeira, as taxas de juros estão em queda, a dívida está mais ou menos controlada, temos a guerra no leste europeu e a desglobalização que nos podem beneficiar em termos de investimento de direito estrangeiro e ambas as guerras nos estão a beneficiar claramente em termos do turismo. Noto que o turismo tem vindo a crescer em termos do PIB total do turismo, no PIB total da economia, já representa cerca de 13%, e o ano passado, em 2023, contribuiu com 48% para a taxa de crescimento observada. Temos fundos à disposição, PRR e Portugal 2030, que ainda não se iniciou. Temos uma marca país que é credível, e depois andamos aqui a discutir a descida de um ponto percentual no IRC. E isso parece-me absurdo. Acho que vindo alguém de fora que observe isto achará estranho esta discussão da descida de 1%, mas também revela um bocado a falta de ambição para corrigir os problemas do país. Melhorar a produtividade das empresas com a descida dos impostos, a digitalização, a desburocratização, de reformar a administração pública, aproveitando esta janela de oportunidade que está a ser concedida pelo PRR, pelo turismo, pela descida das taxas de juros, com a imposição de uma gestão mais competente, com incentivos certos e com metas, de aproveitarmos também para fazer a industrialização, que é um propósito da Europa, e fazer de vez um upgrading do perfil de especialização, e de minimizarmos o problema grande que é a crise demográfica, não é? Atraindo talento estrangeiro, retendo talento nosso. Repare que o IRS jovem já vai num sentido de não haver muito incentivo sequer às qualificações, já que será... Sendo que Luís Montenegro até assumiu que a proposta do PS acabou por fazer com que agora a proposta que está vertida no orçamento seja até mais equilibrada no que toca ao IRS jovem. Pronto, mas é a opinião do Primeiro-Ministro. A minha opinião é que acho que ele até substituiria o IRS jovem por uma espécie de IRS talento que incentivar, tanto que fosse mais concedido não aos jovens, que até têm o tal problema da constitucionalidade, mas fosse concedido à obtenção de talento. Quem obtém licenciatura, quem obtém mestrado, quem obtém doutoramento, calibrando até depois a medida, naturalmente, para que não se gastasse mais do que aquilo que é expectável gastar. Com isso até podíamos substituir, o IFIS e mais, que é o reforço, que é o incentivo fiscal à investigação científica e inovação, que foi o quadro que foi desenhado para substituir o regime do residente não habitual, mas que mantém a injustiça fiscal do regime do residente não habitual face aos residentes nacionais. Tínhamos o IRS jovem e acomodávamos também aí o programa Regressar. Portanto, tornávamos o problema muito mais simples,
porque nós queremos, de facto, tornar o sistema fiscal mais simples. Não é? Olhando para o que temos, que não é isso que está aqui a dizer, de facto houve aqui uma reformulação na proposta do IRS jovem, mas o que temos aqui, e há toda esta decisão política que envolve o Orçamento do Estado, e Manuel dos Santos, volto a si, peço-vos agora respostas rápidas porque estamos no limite do nosso tempo. Mesmo que o PS até viabilize o orçamento, e no caso do PS basta uma viabilização, mas no caso do Chega é preciso mesmo votar a favor, mas admitindo que o PS até pode viabilizar, receia depois que tudo possa mudar na especialidade, Manuel dos Santos, ou deixando passar na generalidade, o Partido Socialista fica comprometido até ao fim? Não, o problema de fundo foi aquilo que referi inicialmente, ou na especialidade ou na generalidade, quer dizer, os orçamentos não se vão chumbar na especialidade, na minha opinião. Não é por pequenas coisas que se deixa de aprovar um orçamento. Não sei se me permite só fazer um pequeno réplica ao que acabei de ouvir relativamente ao IRS jovem. À situação. É que há aqui uma contradição. É que Portugal está na moda, é verdade. E aquilo que os economistas chamam os fundamentals estão bons, mas já estavam há um ano atrás. Somos o país da Europa com um dos melhores, e não vale a pena negar, porque os dados estão lá, os dados macroeconómicos, e isso deve-se de facto a alguma coisa, não é? Deve-se a uma orientação política anterior, apesar de hoje estamos com outro partido à frente do governo. Não podemos negar, se Portugal está na moda é porque alguém trabalhou para pôr Portugal na moda. Se Portugal tem uma dívida pública menor, é porque alguém trabalhou para pôr a dívida pública menor. Aliás, sublinho uma informação que saiu, que passou muito despercebida, que foi a segunda notificação do procedimento dos déficits excessivos, que não só confirma que a dívida pública está abaixo dos 100%, como ainda reforça, porque o governo anterior anunciou que era 99,1% e nesta notificação dos déficits excessivos a dívida está em 97,8% do produto interno bruto. Portanto, isso significa que efetivamente algo se fez durante estes últimos anos e não foi tudo mau, como, enfim... neste momento, algumas vozes, a voz da situação, por assim dizer, diz. Gostava de deixar este ponto. E muito fica esse ponto. Óscar Afonso, só mesmo para terminarmos, e falava aqui na questão da dívida, Manuel dos Santos, perguntava-lhe sobre a despesa pública. O exercício de 2024 mostra que há um crescimento da despesa pública, muita dela é de resto estrutural. Isto não era observado desde 1992, de acordo com o governador do Banco de Portugal. Arriscamos pôr em causa as contas certas? Arriscamos pôr em causa as contas certas se não aproveitarmos esta janela de oportunidade concedida pelo PRR, pelo turismo e pela baixa das taxas de juro para reformar a administração pública, para melhorar a produtividade das empresas, para fazer o upgrading do perfil de especialização e para atrair e reter talento. Já agora, a propósito da dívida, a dívida tem vindo a diminuir, natural, é verdade, mas continua a ser muito, muito alta. Não é? Temos um problema de produtividade e a moda de Portugal, naturalmente, que decorre do facto de o custo de vida ser relativamente barato e ser um país bonito e longe das guerras. Óscar Afonso e Manuel dos Santos, muito obrigada aos dois pela presença neste Direto ao Assunto. Muito obrigado.